Se você chegou até esse vídeo, é porque eu tenho certeza que você quer que a sua vida literária seja diferente neste ano. Talvez você esteja lendo menos do que gostaria, ou talvez você esteja naquele limbo, né? Aquele período de limbo que todo leitor já passou, que é aquele momento que a gente não consegue ler nenhuma página sequer. Neste vídeo nós vamos conversar um pouco então sobre alguns conselhos para te ajudar nas tuas leituras. E a ideia não é que você leia mais, mas que você leia melhor. E acredite, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Vamos conversar sobre isso. Eu sei, gente, que o apelo é grande, né? Ainda mais nesse início de ano a gente fica com esse sentimento de que quer ler mais, de que precisa ler mais. E parte desse pensamento que nós temos vem um pouco dessa ideia de produtividade que tem tomado as nossas redes sociais nos últimos tempos, né? Como ser produtivo, como ler tantos livros em tantos dias, enfim, ler 5 da manhã, o pessoal aí, né, o 4 AM Club, enfim. Tem um grande movimento por uma grande produtividade aí, especialmente nas redes. O que acontece com a leitura é que ela está num parâmetro diferente daquilo que nós temos em relação a outras coisas. Porque ler uma grande quantidade de livros por ano parece ser algo muito bom, parece ser algo invejável, inclusive. Porém, a leitura não é uma performance. E você também não precisa provar nada para ninguém, sabe? Que a gente fica com esse sentimento às vezes de dar os carteiraços, né? Em 2025 eu li 30 livros, eu li 20 livros. Só que a leitura ela não está dentro desse parâmetro de que eu quero ser mais produtivo, de que eu quero ter uma lista gigante de livros lidos. Não é isso que vai nos dar o parâmetro correto em relação à nossa vida de leitores. E eu quero antes traçar com vocês uma reflexão muito breve sobre como a gente pode enxergar a leitura. Vejam que a leitura ela é um meio de entretenimento. E eu já vou explicar um pouco melhor esse termo para vocês. Mas ela nos entretém. Ela também é uma forma de descanso e ela também é uma forma de crescimento interior. Então a gente sim aprende, cresce, amadurece com a leitura. E entender esses 3 pontos é uma chave muito importante para que a gente possa encarar esse momento da leitura de uma forma mais leve e também de uma forma mais comprometida. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo para vocês que leitura é entretenimento? Vejam só, todos nós buscamos algo para nos entreter de diferentes formas. Essa palavra, inclusive, acabou virando um estigma. Ela virou até uma categoria de prêmio literário, uma categoria polêmica de prêmio literário, que é a literatura de entretenimento. Mas todo livro, seja ele qual for, não deixa de ser uma maneira, uma forma de entreter a nossa atenção, seja de uma forma mais ou menos exigente. E quando a gente pensa em entreter, essa ideia do entretenimento passa sim por um conceito de prazer, de descanso mental, de liberação de dopamina. E acontece que tem leituras que vão oferecer um entretenimento mais superficial, enquanto outras vão ter reflexões mais profundas e vão ser um pouco mais exigentes. Da mesma maneira que a gente tem com o cinema, que a gente tem cinemas que são, assim, os cinemas de massa, cinemas com fórmulas mais comerciais, sei lá, como uma boa comédia romântica aí, com o enredo de sempre, e grandes obras do cinema, a gente tem uma diferença aí, os grandes clássicos do cinema. Da mesma forma que na música, a gente também tem músicas que, enfim, a gente começa a escutar sem nem prestar atenção na letra ou na harmonia da música, e é muito diferente quando a gente aprecia uma peça musical de mais robustez, né? Sei lá, alguma música erudita ou qualquer outra música que demande um pouco mais de atenção da nossa parte. E vejam que isso também passa pela leitura. A leitura vai ter um certo grau que vai ser uma leitura mais superficial e também vai ter livros que vão nos exigir mais entrega, mais atenção, mais esforço, podemos usar essa palavra. Agora, mesmo assim, a gente pode encarar a leitura como uma forma de descanso também. Além de pensar nela como um momento de estudo, ou como um momento de aprendizado, ou um momento de crescimento, a leitura, em muitos momentos, ela é um descanso para a nossa mente. Só que, no lugar da gente descansar com besteiras, muitas vezes a gente está, sei lá, mentalmente cansado no fim do dia, ou está em um momento que a gente quer dar uma espairecida e, às vezes, o nosso primeiro reflexo é pegar o celular e ficar scrollando o feed, né, as redes sociais. E quando a gente faz isso, a gente, ao invés de descansar a nossa mente, a gente sobrecarrega a nossa mente. Não só por causa da luz do celular e todas essas questões que, enfim, eu tenho certeza que você já ouviu falar em inúmeros lugares, mas porque a carga de informações fragmentadas, ela sobrecarrega a nossa mente, né? Em 5 minutos de stories no Instagram, por exemplo, a gente fica sabendo o que o fulano comeu, onde o ciclano foi,
que foi lançado de último livro, qual que foi a nova série que está aí já com a nova temporada. 5 minutos nos bombardeiam com inúmeras informações. E quando a gente resolve descansar de outras formas, descansar de verdade, digamos assim, e pega um livro de papel para fazer isso, a coisa muda totalmente no nosso cérebro. E vejam que tudo isso são essas consequências positivas de uma atividade analógica. E cada vez mais a gente tem pensado nisso, né? A gente tem percebido esse movimento de pessoas que estão indo atrás de disco de vinil para escutar música analógica no lugar de escutar as músicas digitais, eh, atividades manuais, né? Pintura, pintar coisas, aquarela, enfim, atividades que demandem esse contato zero telas. E pensar nesses momentos do dia zero telas também incluem e podem incluir a leitura. A gente já tem aqui no canal, inclusive, um vídeo que fala um pouco sobre isso, da leitura como uma forma de curar a nossa mente distraída e nos ajudar também a trabalhar a nossa atenção, que é um dos benefícios, enfim, que a leitura com certeza vai nos trazer. Agora, além dessa questão da leitura nos entreter e da leitura nos descansar, a leitura também nos faz crescer, ela é uma forma de crescimento interior. Porque toda boa leitura, todo bom livro vai nos trazer benefícios, né, inúmeros. A gente já tem um vídeo também no canal sobre isso, falando por que a literatura é essencial na nossa vida. Você pode assistir lá para ter uma ideia sobre isso. Mas o fato é que a gente precisa sim ver a leitura como esse momento de aprendizado, de crescimento, mas não só. Porque a leitura também é fruição. Ela também é aquele momento de deleite. E quando a gente fala em literatura, a gente está falando sim na arte da palavra feita para deleitar aquele que está lendo. Então, a literatura é pensada para ser prazerosa. E isso não é um ponto negativo. Vejam que às vezes a gente tem um pouco essa ideia de que um bom livro é um livro sofrido, né? É um livro que, nossa, vai ser assim, uma empreitada para terminar essa leitura, mas ao contrário, né? Ao contrário. Os bons livros, eles sempre vão nos dar o deleite, fruição. Embora, claro, se a gente pega um livro muito difícil, para aquele momento da nossa vida, pode ser que seja um pouco mais sofrido, né? Mas a ideia sempre dos livros e da literatura em geral é nos causar esse deleite enquanto nós estamos acompanhando a história, enfim. E se você chegou nesse vídeo, eu vou presumir que você está com alguma dificuldade de retomar a leitura ou de priorizar ela no seu dia. E saber essas coisas, né, que a gente estava conversando, ajuda a entender isso, mas não é o centro para que, né, não é o suficiente para que você então imediatamente pegue o seu livro, sente e leia. Porque racionalmente eu sei que você já sabe tudo isso que eu te falei, né? Que a leitura é muito boa, que ela faz bem, que ela tem muitos benefícios. Só que na hora da gente realmente escolher aquele momento para sentar e ler o nosso livro, parece que surgem inúmeros obstáculos que vão impedir isso. E a principal coisa que eu poderia te dizer hoje para te dizer, olha, como você pode ler mais e ler melhor nesse ano? Como você pode transformar isso e de fato quebrar essa barreira? Destravar, como o pessoal do marketing gosta aí, né? Como você pode destravar a sua leitura? Veja, tudo começa por um interesse genuíno. Um bom livro, um livro certo, para o momento certo em que você está, ele pode te fazer querer maratonar essa leitura tanto quanto aquela série pegajosa do streaming faz, que a gente vê um capítulo e quer ver o outro e o outro e o outro e não quer mais parar. E um bom livro, ele é capaz de fazer isso também. Só que é necessário, é fundamental, eu diria, que é preciso que você tenha interesse por aquilo. Um interesse genuíno, uma curiosidade genuína por saber daquele livro e o que está acontecendo naquela história e continuar lendo essa história até o final. Esse é um critério essencial para a gente fazer esse primeiro passo, né? Dar esse primeiro passo. Então, se eu estou sentindo a minha leitura meio travada, estou priorizando outras coisas, estou priorizando rede social, não estou conseguindo chegar aos livros ou encaixar os livros na minha rotina, um dos motivos pode ser que eu não estou com o livro certo para esse momento. Eu preciso de um livro que seja forte, assim, um livro que me pegue, um livro que me capture assim nesse interesse. Então, como primeiro conselho, eu te diria que é essencial que você comece lendo o livro que você quer ler. Não o livro mais inteligente, não o livro que aquele influencer lá citou e parece ser um livro bom, não o livro mais cult, não o livro mais aclamado. É preciso que você leia por puro interesse no início. Isso é o que vai realmente fazer com que o seu caminho leitor, ele retome, ele se abra novamente com uma vontade genuína. E acho que isso é realmente fundamental. Nada, nenhuma recomendação, nenhuma lista de livros
por mais que isso sejam, assim, meios de despertar nossa curiosidade, mas nada substitui o nosso interesse genuíno por uma leitura. Agora, o segundo conselho que eu tenho para te dar é semelhante a esse primeiro. Se o livro não te pegou, se você não se sentiu realmente embalado por aquela leitura, está sendo difícil continuar a leitura, é um livro que não te encontrou, você não precisa continuar com ele, você pode simplesmente abandoná-lo. Vejam que eu estou conversando com vocês pressupondo isso, que nós estamos falando de retomar a leitura enquanto hábito. E é muito importante que nesse momento você não insista em um livro que você não gostou. Pode ser que seja um grande clássico, pode ser que seja um livro muito aclamado, pode ser que muitas pessoas falem bem dele, mas talvez não seja um momento para você encontrar essa leitura nesse momento. A gente não está com prova, com lista obrigatória de vestibular, você é totalmente livre. Exerça a sua liberdade como leitor e procure outro livro de que você goste mais, não há nenhum problema nisso. Então a gente também precisa sentir essa liberdade na nossa vida leitora. Né? Tem gente que tem um pouco essa meta assim, não, se eu começo um livro eu nunca mais abandono, eu vou até o final. Eu já fui assim, já tive esse perfil assim, de olha, não vou abandonar o livro. Hoje eu já não faço mais isso não, hoje eu já sou guiada pelo meu interesse. E isso torna as coisas muito mais prazerosas. Agora, o terceiro conselho que eu vou te dar pode ser diferente do que você estava esperando por esse vídeo, mas o que eu vou te dizer, assim, me entenda bem, tá? Mas o conselho é leia menos. Por quê? Não é contraditório. O que eu quero dizer com isso? O seu objetivo nunca pode ser a quantidade, porque a quantidade, ela não determina nada, ela não diz nada. O fato de você ler 30 livros em 30 dias não garante que você tenha tido grandes reflexões, porque você pode inclusive esquecer tudo. Você pode fechar a última página e nem lembrar mais do que você leu. Então é muito mais interessante que você leia menos, mas que você reflita mais. E que você deixe que o livro vá se tornando parte de você, parte do seu dia, parte da sua reflexão. Então, parece bobo, parece um jargão dizer isso, mas é verdade. Em relação à leitura, isso é muito verdadeiro. Quantidade não é um sinônimo de qualidade. Agora, se você engatou de fato e está lendo vorazmente vários livros, ótimo, maravilhoso. Mas perceba que a sua preocupação mudou. A preocupação já não é mais ler uma grande quantidade, um grande número de livros. Uma coisa é estar fazendo isso, outra coisa é estar encantado pelos livros, pelas histórias, pelas reflexões. E a consequência desse encantamento é um grande número de livros, um grande número de páginas. Mas isso é uma consequência. E pode acontecer, eu li uma tragédia de Shakespeare, me apaixonei por aquele livro, quero ler outra e vou lendo outra e outra e outra em sequência e vou lendo, sei lá, 2 por semana e aí vou contabilizando vários livros nesse mês. Mas essa contabilidade de livros é uma consequência desse enamoramento. E é muito diferente quando a gente está com esse parâmetro. Não o parâmetro da performance, mas o parâmetro da fruição. É um encantamento pela leitura que vai fazer com que a gente aumente o número de páginas. E de vez em quando a gente vai estar com um livro que ele nos encanta, mas que ele é um livro que a gente não aguenta muitas páginas ao mesmo tempo. A gente tem que ler ele devagar. Acontece. Um livro mais denso, uma leitura mais exigente. Tem livros que têm uma linguagem mais simples, até um enredo mais simples, que a gente consegue numa sentada ler 30 páginas. Tem livros que a gente lê 5 e já dá um cansaço mental, assim, ele já é um livro mais exigente. Então também passa por isso. Cada livro vai nos demandar uma exigência, um esforço e um nível de comprometimento diferente. E aí a gente pode pensar no quarto conselho, que é entrar no livro com tudo, entrar no livro de cabeça. O que eu quero dizer? Ler a história, né? Você pode ler a história e se permitir também entrar no universo daquele livro de verdade. O que isso pode englobar? Pesquisar sobre o contexto histórico para entender melhor, pesquisar curiosidades sobre aquele livro, sobre aquele autor, sobre aquela história em geral, estabelecer relações com músicas, com arte em geral, com cinema. Uma coisa que eu gosto muito depois que eu termino um livro é pesquisar se ele já tem, principalmente os livros mais antigos, né, os clássicos mais antigos, pesquisar se ele tem representações na arte, se tem pinturas daquela história. Isso me dá assim uma janela de interpretação tão grande, eu acho tão maravilhoso. E essa pode ser uma forma de continuar vivendo aquele livro mesmo depois da leitura, né? Então, pesquisar outras coisas, ir para outras fontes e se aprofundar. E quanto mais você se aprofunda e pensa sobre esse livro, mais ele vai se incorporando a você. E aí ele vai ganhando novos sentidos e essa leitura vai ficando muito mais enraizada nas suas reflexões, naquilo que você tem como um repertório mesmo de vida.
O quinto conselho que eu te daria também é para conversar com alguém sobre a sua leitura. Porque por mais que a leitura seja individual, quando você divide ela com alguém, reflete sobre ela junto com alguém, isso ganha um corpo muito diferente. Seja o seu amigo, seja o seu namorado, namorada, marido, esposa, seja num clube de leitura, falar sobre uma leitura faz com que ela ganhe ainda mais sentido. Porque quando a gente compartilha as nossas impressões, a gente vai perceber coisas que ainda não tinha percebido. E o ato mesmo de expor aquilo que está apenas no pensamento por enquanto, faz com que a gente tenha insights e visões diferentes sobre aquilo. Então, é sempre uma experiência incomparável, né, de compartilhar a leitura. Agora, como sexto conselho, a gente poderia pensar sim em ler todos os dias. Mas aqui eu não estou pensando na ideia de performance. Eu não estou pensando assim, olha, você é até obrigado a ler todos os dias 1 hora. Não, não se trata disso. A questão aqui é que quando a gente está falando de leitura, é muito mais interessante que você consiga ter esses momentos de lucidez, de leitura, assim, no papel, no seu dia, mesmo que seja 5 minutos, do que pensar que, nossa, no domingo que você não trabalha, você vai ler 3 horas. Veja que os benefícios da leitura, assim, diária, essa leitura constante, talvez não necessariamente diária, mas mais constante, vai te trazer um retorno melhor e vai acostumar mais a tua atenção para voltar para aquele livro mais vezes. E isso também ajuda na história, né? Porque às vezes o livro está cheio de coisas acontecendo e aí você lê uma vez por semana e vai retomar daqui uma semana e ainda já não lembra direito o que estava acontecendo naquele momento. Principalmente se parou no meio do capítulo. Então, manter um ritmo mais frequente ajuda a querer voltar ao livro. E outra coisa que pode ajudar para priorizar a leitura é criar momentos do dia que sejam as horas da leitura. Tentar estabelecer, porque às vezes, enfim, com o dia passando e as demandas de trabalho, de família, de estudo, a gente acaba não abrindo esse espaço na nossa rotina para que a leitura se encaixe. Às vezes a gente até não percebe que a leitura ficaria muito bem naquele momento. Quando a gente está se deslocando no trânsito, seja de ônibus, enfim, algum transporte que não precisa dirigir, né? Algum momento que a gente está fazendo outra atividade e pode parar ali e ler um pouquinho do livro, ter um livro pequenininho junto com a gente para filas, para momentos de espera em banco, em outros lugares assim, uns 5 minutos, 10 minutos antes de dormir, em vez de ficar lá grudado no celular, a gente pega um livro, fica com uma luz amarela, vai dando inclusive a higiene de sono, né? Vai dormir melhor até. Então, são momentos que se a gente deixa mais ou menos fixados na nossa rotina, a gente tem onde voltar, digamos assim. A gente tem esses eixos de apoio que a gente sabe para onde voltar. Esse momento vai ser o momento em que eu vou ler um pouquinho, que eu vou tirar esse momento para mim. E para conseguir realmente concretizar essa leitura diária, o sétimo conselho que eu te daria é que você tenha diversos livros para cada momento. Há quem diga que não consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu entendo, porém, também penso que é bom a gente ter um livro mais exigente, sei lá, um livro grande, e depois um livro mais curto, mais leve, com uma densidade de leitura melhor, porque nem sempre a gente está com saco para ler aquele livro super exigente, super denso, aquele livro gigante, aquele calhamaço. Às vezes a gente quer uma leitura mais leve, uma leitura mais, né, mais tranquila. Então é bom ter, digamos, umas 2 ou 3 opções de livros, porque aí você pode não fugir da leitura naquele dia que você não quer ler. Então, tá cansado, chegou em casa depois de um dia extenuante de trabalho, você não vai querer encarar Os Irmãos Karamazov, talvez, entende? Então você pode pegar, não sei, O Velho e o Mar do Hemingway, que é curtinho, O Alienista do Machado, que é curto, livros que são mais leves, que são menos densos e que vão te dar um respiro melhor. E uma coisa que eu acho que funciona muitíssimo para esses momentos, a leitura de poesia, livros de poemas. Por quê? Me explico. A gente já tem vídeos no canal que a gente fala aqui um pouco sobre poesia, e eu já falei para vocês, quem já assistiu esse vídeo já percebeu essa reflexão, né? De que de fato a poesia é um gênero mais exigente, né? A gente tem que se demorar nos poemas, então não é bem assim para lê-los. Só que o que acontece? Dificilmente a gente vai pegar um livro de poemas e ler do início ao fim, porque ele não foi feito para ser lido como uma prosa. Ele foi feito para ser lido individualmente, um poema por vez. Então funciona muito bem escolher um livro de poesia, e aí você pode ler um poema por dia. Se estabelecer assim, não, então, sei lá, depois do almoço eu vou ler um poema depois do almoço. Em geral os livros de poesia são curtinhos, são menores, cabem em qualquer lugar, aí você vai marcando as páginas e vai lendo um poema por dia.
E aí tira uns 5 minutinhos para olhar ele, para pensar o que quer dizer, para tentar, enfim, amadurecer ele um pouco na sua mente. Daqui a pouco surge um outro momento durante o dia, você pega o mesmo poema, lê de novo, pensa um pouco sobre ele. Esses momentos, assim, esses respiros durante o dia, são uma forma de manter uma leitura rápida, mas que ao mesmo tempo vão te dar uma grande potência de reflexão, de imagens. É como se fosse uma cápsula, né? Assim, a gente vai pensar assim, uma cápsula de literatura assim, que você vai tomar naquele momento e é curtinho, mas é poderoso, assim, é um remedinho dos bons. Então pode ser uma boa estratégia também para sabotar a preguiça, para sabotar aquele momento que você está muito cansado, não está com cabeça para leituras muito longas, e ajuda muito, realmente ajuda muito. Agora, o próximo conselho que eu te dou é largar ou continuar uma leitura. Agora você já entendeu que existe um caminho para retomar a leitura e que existem várias coisas que você pode fazer para melhorar isso. Então, depois de já ter voltado a ter um hábito de leitura, de já estar conseguindo ter essa leitura no seu dia a dia, aí sim é a hora que você pode pensar em insistir nos livros desafiadores e naqueles livros que você não curtiu tanto no início. Por quê? Porque agora você já tem esse hábito, você já conseguiu retomar suas leituras, você já está num ritmo legal, já está conseguindo ter essa vida literária incorporada à sua vida. Então, quando você está diante de grandes livros, livros que realmente são exigentes, que começa a ler, dá uma balançada porque a gente vê, nossa, realmente não vai ser tão simples essa leitura, mas eu quero me propor a ela. Digamos que você quer começar a ler a Divina Comédia, quer começar a ler a Ilíada, a Odisseia, esses livros que são, digamos que às vezes podem assustar no início aos leitores. Vejam que nesse momento, essa leitura em geral não vai ser aquela leitura gostosinha de início, assim. Ela é uma leitura que impacta, a gente estranha um pouco esses livros um pouco mais exigentes, porque a linguagem é um pouco mais complexa, o enredo, como o livro está construído. No caso das epopeias, a gente não está acostumado com a estrutura da epopeia, então causa um estranhamento inicial. Mas se a gente realmente está se propondo a fazer essa leitura, aí é muito diferente, né? Não é que eu estou insistindo num livro que eu não gostei, é que eu me propus a ler este livro aqui, ter a experiência de ler esse livro aqui até o final, sabendo que ele é desafiador. E aí tem uma frase lá da logoterapia do Viktor Frankl que eu acho que se aplica muito bem aqui. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Vejam que se eu quero realmente, se tem um porquê que eu quero terminar esse livro aqui, eu quero ler a Ilíada e a Odisseia, eu quero ler Homero inteiro. E isso é difícil e vai me exigir, mas eu tenho um porquê para isso. Então, eu vou encarar esse início desafiador e no meio do processo a coisa vai ficar mais fácil, eu prometo para vocês, fica mais fácil. Inclusive, se você quiser um vídeo específico sobre epopeias ou esses livrões aí que às vezes nos assustam um pouco, comenta aqui embaixo que a gente pode pensar em gravar alguma coisa sobre isso também. Vejam que é diferente, não é que eu comecei um livro que eu não gostei e eu tô, sabe, insistindo nele. Aqui no Sul, a gente tem um ditado que é dar murro em ponta de faca. Não é que a gente está dando murro em ponta de faca e insistindo em algo que a gente não gostou, mas a gente se propõe a insistir numa leitura que nos desafie. E isso também faz parte da nossa vida leitora. Agora, para terminar, eu quero muito que a gente pense que a vida leitora, ela não é a ideia da performance. A vida leitora é a ideia da aventura. Sabe aquelas aventuras assim, Indiana Jones, aquelas aventuras super emocionantes, que várias coisas acontecem, a gente adora acompanhar, a gente vai desbravando, sabe, essa ideia de viver uma aventura? Eu quero que você pense na sua vida de leitor como uma grande aventura. Isso significa desbravar, arriscar, insistir quando for o caminho certo, mudar de rota quando for necessário, porque os livros eles vão te levar para lugares que você jamais imaginou. Isso eu tenho certeza absoluta. A grande questão é que você se aventure nesse mundo, com todos os percalços que ele tem, né? E assim como os heróis das aventuras, vai ter seus momentos de pausa, vai ter seus momentos de luta, vai ter os seus momentos de contemplar paisagens maravilhosas. Todos esses momentos estão guardados na vida de um leitor. Agora é a sua hora de se aventurar nela, certo? Comenta aqui embaixo se você gostou dessa reflexão, se vai te ajudar aí a alinhar melhor as suas leituras para esse ano. E também deixa aqui embaixo sugestões de outros temas, a gente está sempre de olho nos comentários para trazer aqui no canal coisas que vocês estão pedindo aqui pra gente, certo? A gente se vê nas nossas próximas leituras. Até mais!